Boa tarde, pessoal. Vou arrumar meu cabelo aqui, vou falar uma coisa com vocês. Pode ser que seja só mais uma blá 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 blá, blá como muitos estão ouvindo aí, né, a respeito da volta de Cristo, dos finais do tempo, mas enfim. Vou falar, se vocês creem, acreditam sim, se não, né? Quem tem ouvidos ouça, como a Bíblia diz. Mas eu tava tomando banho esses dias e meditando, né? Que Deus fala que no final dos tempos seria como dores de parto, né? E pra quem já teve filho, que já teve, sabe como são contrações, as dores de parto até a vinda do bebê, sabe que a tendência ela ia aumentando e ficando mais dolorido, né? E eu falando, Deus, então, é isso que tá acontecendo. Porque nos últimos dias nós estamos vendo, ultimamente a gente tá vendo o quê? Terremotos, a gente via muito essas coisas, né? Mas assim, bem dificilmente um ou outro, mas nos últimos dias elas estão realmente aumentando, crescendo. E pra quem tem filho, pra quem não tem vai ficar sabendo agora é assim. Quando a gente entra em trabalho de parto, a gente tem as contrações. E a tendência das contrações é elas ficarem mais fortes e com um tempo bem menor. Então ela aumenta muito aquela dor terrível e fica mais rápido, uma mais perto da outra, é o que tem acontecido, né? Os terremotos, eles estão mais avassaladores, mas, gente, a gente tá vendo todos os dias, um dia, outro dia, um dia, outro dia. E o que tem a ver com as dores de parto aí, pra quem já teve filho, sabe? E eu falei, Deus, o que significa isso? E aí ele me falou o seguinte, porque ele diz pra gente não temer, né? Não temer, não ter medo. E uma mãe, quando vai ter um filho, ela sabe que vai passar por tudo isso, que vai ser dor, uma dor atrás da outra, que vai ficar rápido, mas mesmo assim ela tem esperança, ela não desiste. Por quê? Porque ela sabe que no final dessas dores, dessas contrações, de tudo isso, ela vai estar feliz, porque ela vai estar com o filho nos braços, né? Deus falando isso muito forte. Então é isso, pra gente não ter medo das coisas que estão pra acontecer, porque quem será o nosso filho que nós tanto ansiamos? Uma mãe, quando ela passa por todo esse processo, ela sente essa dor, mas no fundo ela aguenta, ela sustenta, porque ela sabe que no final vai ter a vitória de ter o filho nos braços, que é uma das coisas mais maravilhosas pra gente aqui na Terra, quem é mãe. Quem não é, pega a visão, tá? Pra você homem também. Então tudo isso são dores de parto, né? São contrações que estão ficando mais fortes, vão ficar mais fortes até que o Senhor venha. Então por isso que a gente não pode temer, a gente tem que seguir firme. Aí eu falei assim, mas Senhor, e aquelas mamães que passam por todo o processo, tem a dor, tem as contrações, muitas delas morrem, outras não têm os filhos no braço. Presta bastante atenção no que Deus falou pra mim. Esses, filha, são aqueles que vão passar por tudo isso, mas não vão ficar firmes na minha palavra, não vão crer. Por isso que não vem o filho nascer. Não vão ver a glória do Senhor chegar. Vai passar por todo esse processo da tribulação, por toda essa dor de parto, mas vai padecer, vai morrer e não vai ter o filho nos braços. Olha que forte. Olha, você tem noção do que é essa parábola aí das dores. E se todo cristão que for cristão, crente em Cristo Jesus, deveria estar feliz. Ai, Mara, mas feliz com tanta tragédia, com tudo isso. Feliz por saber que Cristo está voltando, que a gente vai para a glória do Senhor. Então a gente tem que procurar levar a palavra de Deus o mais rápido possível, o mais feroz possível, porque as dores estão aumentando e logo teremos a nossa vitória nas mãos. Mas para isso a gente tem que passar pelo processo da dor, da tribulação, das coisas que estão acontecendo. E quem não estiver firme perante ao Senhor vai passar por contrações do parto, pelas dores e no final vai padecer, porque não se tornou firme. Então que nós sejamos as grávidas, que vai suportar o processo, vai estar feliz por saber que teremos a vitória em Cristo Jesus. Olha que forte. E assim, me entristece ver muitos cristãos dizendo que não quer que Jesus volte logo, que tem muito que viver ainda, que quer ver os filhos crescerem, que quer verem os filhos se casarem. Gente, o mundo jaz do maligno. Esse mundo já não tem mais absolutamente nada que enriqueça os olhos de um cristão. Eu jamais desejaria a morte dos meus filhos, ou a minha morte ou a do meu esposo. Eu desejo todos os dias que o Senhor volte e nos leve. E que, se possível, venha logo, para que os meus filhos continuem puros na presença de Deus. Tem noção, os meus filhos, eles são puros, eles são crianças. Se Jesus voltar hoje, eles serão salvos e libertos pela graça do Senhor. O mundo não tem mais nada a nos oferecer. Não vou dizer para você, desista de sua vida, pare de viver. Não. Viva ansioso pela chegada de Jesus. Passe por esse processo, desejando a vinda dele o mais rápido possível, porque você não tem noção, nem eu, de como o céu é maravilhoso, né? Que eu acho que se a gente tivesse noção de como é o céu, a gente jamais desejaria continuar aqui nesse mundo. Então, realmente, Jesus está voltando. Se você não crê, sinto muito. Infelizmente, você vai passar pela dor, pelas contrações, e infelizmente você não terá o seu filho nos braços. Mas para você que vai passar com glória e honra pelas dores de parto, pelas contrações, pelo desespero, para poder receber em seus braços a glória do Senhor, glória a Deus por isso. Muito forte o que Deus me falou e é o que alegra meu coração a cada dia. É triste realmente ver o mundo desabando, mas quem tem Cristo vai viver eternamente. Então busca o Senhor. Busca o Senhor, anseia a volta, porque muita gente fica cantando até que o Senhor venha, músicas assim, e não tem noção quando fala assim, não, eu quero ver meu filho. Canta só com os lábios, mas não deseja realmente. Sabe o que a gente tem orado aqui em casa, tanto eu quanto meu esposo? A gente tem pedido sabedoria a Deus para lidar com os últimos dias, para ensinar os nossos filhos como nós vamos nos comportar, como a gente tem que agir para que a gente não caia em perdição, para que a gente não se desespere, para que a gente saiba dizer para os nossos filhos a cada dia o que está acontecendo e o que virá. Então, o que a gente ora a partir de agora aqui na nossa casa, a gente não tem pedido mais bens materiais, porque, gente, agora uma coisa, se você tem uma promessa de Deus em sua vida, você tem uma promessa? Olha, tá chegando. Porque Jesus está voltando. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da promessa que te fez. Eu sou prova viva. As coisas têm acontecido na minha vida de promessas que já chegaram todas. E muito rápido, sem a gente ter as condições necessárias para isso. Por quê? Porque Deus tem pressa. Ele vai voltar e antes disso vai se cumprir a promessa que ele fez em tua vida. E para finalizar aqui, para terminar meu cabelo, põe a tua casa em ordem. Ora, que a tua oração seja feita agora, Senhor, me ajude a passar pelo processo dos últimos dias, antes que o Senhor venha. Me limpe mais. Se você está limpo, se limpe mais. Mas se você está sujo, quer se sujar mais, infelizmente, eu só tenho a dizer, suje-se mais. Mas não faça isso, não. Aqui em casa a gente tem procurado buscar a Deus. Eu me isolei de uma forma tão grande, porque Deus fala que se a mão da gente faz a gente pecar, a gente tem que cortar seus olhos, o ouvido, a boca. E eu me afastei de tudo.
de muita coisa que me fazia pecar com as minhas mãos, com o meu ouvido, com os meus olhos. E depois disso, muita coisa mudou na minha vida. A minha casa está na presença do Senhor, a nossa vida tem mudado drasticamente. Então eu precisei mudar. Muitos não entenderam. Mas por quê? Porque eu não queria pecar. Eu quero me limpar. Eu quero me purificar. E é o que a gente tem feito aqui em casa. A gente tem buscado ao Senhor, a gente está na presença do Senhor, a gente tem se alegrado com as coisas que têm acontecido aqui, das promessas que Jesus fez. E o nosso coração está cheio de graça por saber que Ele está próximo de voltar. A gente tem ensinado os nossos filhos, a gente ensina todo dia os nossos filhos, a gente fala da volta de Cristo, a gente se reúne, a gente ora em casa. E a gente está feliz. Eu estou feliz. Se eu disser que eu estou triste, eu não estou, tá? Não estou. É claro que tem muita coisa. Ah, você não se entristece. Lógico. Mas eu me alegro em saber que Cristo está voltando. E em momento algum Ele deixou ninguém cego. Em momento nenhum Deus não falou que Ele voltaria ou que deixou essas pessoas que estão padecendo as coisas acontecendo sem falar assim, me busca, me busca, me busca. Então, eu tô feliz por saber que Ele está prestes a voltar. E a oração da minha casa é: nos ajude a passar pelos últimos dias. Espero que você deseje.